introdução alimentar, a gente pode misturar tudo ou é melhor dar para os bebês os alimentos separados? Nosso papo de hoje é sobre o paladar do bebê. E para essa conversa, chamamos a pediatra Ana Laura Kawasaka e a Silvia Camargo, que é mãe do Gustavo, de 22 anos, e do Giovanni, de 2, que está ali com o papai, é o Rodolfo, né, o seu marido? E, nossa, você tem 2 filhos com uma diferença de idade bem grande. 20 anos. 20 anos, que legal. Todo mundo deve te perguntar do mesmo pai? Pergunta. Todo mundo pergunta. E é? Não, não é. Foram 2 casamentos. E que legal. Bom, você acabou vivendo 2 momentos muito diferentes, até em relação a isso da introdução alimentar, sem dúvida, Totalmente. Né? Foi tudo novo. Tudo novo. Conta um pouco como é que eram as indicações na época do primeiro e como é que foram agora. Na época do Gustavo, eu não tive muita... Que é o mais velho, né? Eu não tive muita dificuldade, porque ele eu conseguia amamentar direitinho. Do Giovanni, não. Do Giovanni eu não conseguia amamentar, então a alimentação foi introduzida mais cedo, né? Então, dele foi um pouquinho mais difícil, assim. E como é que você fez essa introdução? Isso que a gente falou, você misturava tudo ou dava os alimentos separados? Não, eu dei os alimentos separados. Eu comecei, logo que ele saiu da maternidade, ele já saiu com fórmula, né? Porque eu não tive a produção de leite. E aí, com 4 meses, foi a introdução da frutinha, começou no suquinho e depois a frutinha amassadinha. Com 6 meses foi para papinha, né? Para alimentação salgada. E, doutora Ana Laura, a gente sabe que essas orientações mudam com o tempo, né? Até conta pra gente, a questão do suquinho parece que não é mais indicado no primeiro ano de vida, mas tem métodos diferentes de fazer essa introdução alimentar. A sua indicação, doutora, qual é? Na verdade, assim, igual você falou, as coisas mudam constantemente. Então, o que a gente normalmente tem que se embasar são as recomendações oficiais. Então, o que a gente tem que sempre passar para a mãe é o que é recomendado oficialmente. A gente sabe que aí, às vezes, tem umas adaptações, dependendo da família, tudo. Mas o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda é que se inicie os alimentos somente com 6 meses. Sim. Então, diante dessa impossibilidade de manter o aleitamento materno, o correto seria fazer uso de fórmula até os 6 meses, porque aos 6 meses a criança ela tem os chamados sinais de prontidão, que são sinais de que a criança está pronta para receber esses alimentos. Então, sinais neurológicos, musculatura orofacial pronta. Então, são várias coisas que a criança tem que ter preparado para poder deglutir ali o alimento e não se engasgar e não ter nenhum problema. E hoje, qual é a recomendação? Como deve ser essa introdução alimentar, Ana Laura? A introdução alimentar, houve uma época que tinha essa recomendação realmente de começar com suquinho, aí depois ia para frutinha, depois para salgado. Hoje o que se recomenda é que não tem essa introdução parcelada, né? Você pode introduzir já o chamado salgado, que a gente chama salgado erroneamente, né? Que na verdade não é correto colocar sal, mas pode introduzir junto fruta, salgado, e aí que nem a Mariana falou, o suco não é mais recomendado ali na introdução, porque a gente sabe que o suco, se você vai dar uma fruta, você vai pegar lá, por exemplo, uma laranja, vai dar uma laranja. O suco não, né? Você vai botar várias laranjas ali, e aí tem um índice glicêmico muito maior e pode ter alguma implicação lá na frente para a criança. E Silvia, você sabia que durante a gestação, o que a mulher come pode interferir no paladar do bebê? Sim. Você teve essa preocupação durante a gravidez? Tive. Eu fiz toda uma dieta regradinha, embora eu tenha engordado muito, não sei o porquê, mas eu procurei manter uma dieta regradinha, assim, E é isso mesmo, Ana Laura? O que a mulher come interfere no paladar do bebê? Sim, já tem estudo mostrando que no final da gestação, a criança, conforme ela engole o líquido amniótico, porque dentro da barriga o bebezinho está lá engolindo aquele líquido. Os sabores que a mãe ingere estão ali naquele líquido. Então, ele já vai entrando em contato. Dependendo da dieta que a mãe tem, se a mãe come coisa mais açucarada, mais doce, não come muito vegetal, a criança já vai adquirindo esse paladar ali quando nascer. Agora, o Giovanni está em que fase? Hoje ele come de tudo, ele gosta de experimentar os alimentos? Ele come de tudo. Só que ele está entrando numa fase um pouquinho chatinha de começar a escolher o que ele quer. Ele sente o cheiro, agora ele quer sentir o cheiro. Ó, ele tá vindo te mostrar alguma coisa, vamos ver. O que você trouxe para a mamãe ver, Giovanni?
Ai, que lindo! O que é isso? O que é? O elefante? Isso, que lindo, né? Tem outra coisa. Tem outra coisa? Ai, olha, pode brincar, viu? Então, ele tá começando a... Ele quer sentir o cheiro primeiro. Se ele gostar do cheiro, ele come. Se não, ele deixa... O brócolis, por exemplo, ele sempre comeu brócolis. Agora, ele olha pro brócolis, sente o cheiro e não quer. E se deixar, ele só quer comer macarrão. Entendi. Mas ele gosta de tudo, ele come tudo. Tem algumas coisas que eu não dava, né? Como refrigerante, por exemplo, ele olha e fala, não quero, é caca. Então, daqui a pouco, a Ana Laura vai dar dica para os pais de crianças que não querem saber de comer verduras e legumes. Porque antes eu vou ler a participação da nossa telespectadora, Aline Maeve, de Osasco, São Paulo. Ela está cheia de dúvidas. Vamos ver se a gente consegue ajudar. Olha o que ela contou. Meu bebê completou 7 meses e até o momento mama no peito. Aos 6 meses, o pediatra liberou a introdução alimentar, mas estou com dificuldades. Já ofereci frutas e legumes em pedaços, no modo BLW, em papinha amassadinha e até batida mesmo, sabendo que não é a forma mais adequada. Mas ele está resistente em aceitar. Como devo proceder? Qual a melhor abordagem? Ana Laura, o que ela deve fazer? Essa é uma dúvida muito recorrente na introdução alimentar, porque as mães têm uma expectativa de que a criança vai começar a comer e vai, nossa, mandar ver no pratão. E não é assim. Então, na verdade, a gente chama isso de alimentação complementar justamente porque ela complementa o aleitamento. Então, antes de 1 ano de vida, a criança está experimentando. Ela quer ver a textura, quer sentir o cheiro, ela vai pegar, vai jogar longe. Então, tudo isso faz parte dessa experiência de começar a se alimentar. Então, o mais importante aí é quebrar essa expectativa de que a criança vai começar a comer e pronto. Então, continuar apresentando os alimentos, aos poucos a criança vai se acostumando. E só para explicar para quem não sabe, o que é esse método BLW que ela falou lá em pedaços? O que exatamente? A gente já fez programa, mas nem todo mundo sabe. O BLW é um método de introdução alimentar em que a criança pega os alimentos inteiros. Então, em vez de você ir lá e amassar e dar uma papinha, você dá, por exemplo, um pedaço de cenoura cozida, um pedacinho de brócolis, a criança pega o alimento inteiro e vai comer. Pega com a mão. Isso. É legal porque você desperta a autonomia e também a criança consegue identificar qual é um alimento, qual é outro e saber o que gosta e o que não gosta, né? Olha, no próximo bloco vamos receber no estúdio uma nutricionista que vai ensinar a fazer tinta comestível com vegetais. Este é o Papo de Mãe, estamos falando do paladar do bebê. Agora, aqui com a gente, está a nutricionista e chefe de cozinha, Eliane Kina. E a Eliane estava me contando que ela tem um trabalho muito legal de... Você é nutricionista comportamental, é isso? Tem todo um lado psicológico da nutrição, até para fazer essas crianças comerem o brócolis, coitado, que é o vilão da alimentação, né? Como é que é esse trabalho, Eliane? Então... É assim, normalmente as crianças, elas aprendem de um jeito mais lúdico, né? Muitos pais falam assim para mim no meu consultório, Eliane, meu filho não come, porque eu peço para ele comer e falo para ele, senão ele vai ficar doente. Aí eu começo a usar toda uma comunicação não violenta, uma comunicação mais positiva. Então eu inventei um monte de brincadeira, um monte de jogo para as crianças, quando elas estiverem brincando, entenderem. Por exemplo, essa tinta aqui, eu falo assim, vamos fazer a tinta com espinafre, com a cenoura e com a beterraba? Daí eu falo assim, vocês já pararam para pensar que cada alimento tem uma cor diferente, cada alimento também tem um nutriente diferente que o nosso corpinho precisa. E também, quando a gente come, o nosso corpo também pode ficar colorido por dentro, porque as tintas, os alimentos, ajudam a limpar o corpinho. Porque e quanto mais colorido, mais limpinho o corpo fica. Olha, que legal. Então, daí é que eles vão abusar das cores mesmo. E você dá uma aula lá no seu consultório para as crianças, que é uma aula de culinária, que você ensina eles a fazerem os alimentos ou a comerem? Então,
eu vou até um pouquinho mais além. Às vezes eu ensino plantar, daí eu mostro o processo de crescimento, porque hoje em dia as crianças, como têm acesso à informação muito rápido, não têm muita paciência. Acha que a cenoura nasce no supermercado. Agora, conta pra gente. Então, vamos falar das tintas, né, Rô? Que ela falou que são tintas comestíveis. As crianças podem participar do processo fazendo e depois podem brincar e podem comer, podem levar à boca, porque tudo bem. Tudo bem, não tem problema nenhum, porque a criança não pinta só o papel, ela pega a tinta, começa a passar no rosto, né? Então, a gente deixa brincar. Essa tinta é de espinafre. É de espinafre. E essa aqui de cenoura e essa aqui de beterraba. Isso. E como é que você faz? Então... Eu vou testando aqui no papel enquanto você conta. Tá bom. Eu faço o seguinte, eu pego mais ou menos 100 ml de água por uma quantidade de uma cenoura, por exemplo. Aí eu bato no liquidificador e aí eu faço junto com a criança, né? Daí a beterraba, mais ou menos uma beterraba para 100 ml de água também. Só a beterraba e a água? Só a beterraba e a água. Por isso que a gente fala que essas tintas, na verdade, a gente faz para a criança brincar, né? Mas ela pode acabar também comendo. Olha que legal, Rô, porque vira tipo um suquinho mais engrossado. A atividade é muito interessante, né? E, ó, As e a cor crianças fica devem amar. legal. Fica legal a cor, né? E aí, quando ela seca, ela fica mais forte a cor. Então, às vezes, eu peço para a criança fazer o desenho da cenoura e a gente vai pintando a cenoura. Aí eu falo para ela fazer o espinafre e a gente vai pintando o espinafre. Ô, Giovani, tem tinta aqui, Giovani. Você quer ver a tinta? Vem aqui brincar com a tinta. Tem uma tinta de cenoura, tem tinta de espinafre e tem tinta de beterraba. Eu vou chamar o Giovani para ele usar a tinta verde. Giovani, você é palmeirense? Não. Nixe, não é palmeirense, mas tudo bem, você pode usar a tinta verde. Vem cá, ó. Vamos ver, o Giovani vai usar a tinta. Pinta aqui, vem aqui, ó, com a tia. Quem sabe dessa forma, Pega agora, aqui, ó. Silvia, o Giovani volte a comer o brócolis, né? Porque, Tá bom? Você Ana sabe do Laura, o que é interessante Uau! é colocar a criança para fazer atividade, não só tinta, mas também preparar os alimentos. Isso facilita que as crianças comam as verduras, os legumes? Com toda certeza. Trazer a criança para esse mundo dos alimentos. Então, deixar pegar, escolher na hora da compra, então levar para hortifruti, levar no mercado para a criança ajudar a escolher. Tudo isso faz a criança se interessar mais pelos alimentos. E os pais não devem ficar frustrados quando a criança só coloca a língua e cospe. Isso faz parte do processo de experimentação. Faz parte da experimentação. Se eu te oferecer agora, mesmo você sendo adulta, alguma coisa que você não conhece, provavelmente você vai fazer a mesma coisa que uma criança. Você vai cheirar, você vai apertar, depois vai comer devagarzinho. Então, é isso que as crianças fazem. Mas a gente pode insistir ou não? O ideal é que você ofereça. Então, nunca tirar do prato. Deixa sempre ali no prato, mesmo que a criança não pegue. Mas fazer a criança comer à força, ficar insistindo, não é legal. Porque aí a criança realmente não vai querer mais aquilo. Silvia, eu acho que já deu certo aqui, viu? Porque o Giovani tá ali pintando. Tem a tinta verde de espinafre, essa roxa de beterraba e a de cenoura. E ele já tá brincando e pode também pintar com a mão, né? Dar esse lambuza todo. A gente trouxe aqui o pincel para ficar bonitinho, mas pode com a mão, não pode, Eliane? Pode. A ideia é que deixar a criança usar a criatividade, né? Não controlar, deixa ela fazer o que ela quiser, menos pintar a parede de casa, né? Ó, já deu certo, ele tá ali brincando e pintando. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, como é que te encontra? Então, meu Instagram é @eliane.quina. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigada a vocês. Parabéns pelo seu trabalho. Adorei a Interessante, ideia, né? muito legal, nunca tinha ouvido falar. E, Ana Laura, disso que a Silvia perguntou, né, de não ficar insistindo. Mas aí você pode oferecer de outras formas, por exemplo, ele não quis o brócolis, mas eu posso fazer o brócolis numa torta, eu posso fazer o brócolis no arroz. Pode. Então, por exemplo, a criança não gosta de comer a cenoura ali em pedaços. Você pode fazer um purezinho, pode fazer uma torta, variar as apresentações. Essa variação na apresentação é muito importante desde o começo, ali na introdução alimentar. A criança começou a comer, não quer comer de um jeito, está fazendo caretinha, você vai, continua insistindo, oferecendo de outro, que a criança pode ser que aceite de outra forma. E, Silvia, você procura oferecer diferentes tipos de alimentos, até para ele ir conhecendo? Sim. A textura, as cores,
Tudo sim, eu procuro tá apresentando para ele. E olha, a Daniela Sfá, de Araraquara, São Paulo, também mandou uma pergunta pra gente. Quando meu filho estava na época da introdução de alimentos, me orientaram a dar primeiro papinhas de fruta e depois de um tempo papinhas salgadas. Mas uma amiga que mora no Canadá falou que lá é ao contrário. Tem alguma diferença a ordem de apresentação das papinhas? Então, a Ana Laura até já tinha falado sobre isso, mas vamos reforçar. Pode começar pela salgada, pela doce? Tem alguma indicação por qual papinha você deve começar? Não, existia essa orientação antigamente, mas agora não tem isso de começar primeiro a doce, esperar uma semana, começar a salgada. Pode colocar já na alimentação da criança tanto a papinha doce quanto a que a gente chama de salgada, mas não é com sal. Porque não é para pôr sal até a criança completar 1 ano, é isso? Pode ter outros temperos. Você usou outros temperos? Não. Você usava o sal? Não, o sal não usava nada. Não usava nada. Eu colocava... Que nem eu pequei porque eu batia no liquidificador. Porque eu tinha medo dele engasgar. E aí eu fazia aquela... Quando começaram os dentinhos dele, que eu comecei a dar ela mais aos pedacinhos, né? Mas não se sinta culpada. Hoje a gente sabe que pode mastigar só com a gengiva, né? A criança mastiga só com a gengiva. Eu tinha muito medo dele engasgar. Então, aí quando ele começou com a dentição, que eu fui dando aos pedacinhos. Aí eu colocava cheirinho verde para dar uma diferenciada no sabor. O sal pode até interferir no desenvolvimento do paladar. Tipo, se você coloca só sal, fica tudo meio com o mesmo gosto, não sei. Já tem estudo mostrando que a criança que come desde cedo comida com sal, ela tem uma preferência por coisas mais doces depois quando ela cresce. Acho que aconteceu comigo isso. Ó, a gente também tem a participação em vídeo de quem nos assiste. Sou Luciana Oliveira, sou feirante. Me preocupei com a minha alimentação na gestação, porque eu soube que estava grávida com quase 4 meses, então eu comecei a correr para suprir as vitaminas que eu não tinha tomado ainda, né? Minha filha não come de tudo. Ela come, assim, de vegetais, couve-flor, cenoura, e ainda porque a gente faz muito bolo, né? De cenoura, então isso ela pede muito. Cenoura, batata, só, é alface nem pensar. Alface nem pensar. Mas você sabe que outro dia minha filha me levou um bolo de abobrinha e tava uma delícia. Fica muito gostoso. Fica a dica, viu? Doce ou salgado? Doce. Olha só. Então, ó, eu vou interromper um pouquinho o nosso papo, mas a gente já volta. Este é o Papo de Mãe e o assunto é o paladar do bebê. Ana Laura, no bloco anterior, a Silvia falou que tinha medo de dar alimentos em pedaços para o Giovanni, porque ele poderia engasgar. Como é que faz para dar em pedaços? Então, a gente sabe que existe esse método BLW, que você dá em pedaços. Qual é a dica para a criança não engasgar, para não ter perigo? Importante começar isso, que nem eu falei, com 6 meses, né? Que a criança já tem esses sinais de que está pronta para receber o alimento. Além disso, a criança sentada, então nada de criança sair correndo, fazendo as coisas por aí, ou deitada. E aí, a criança tem um reflexo que chama reflexo gag, que é uma proteção. Então, na hora que a criança coloca o alimento na boca e ele chega num local que vai dar uma náusea, ela joga para fora. Então, o importante é o pai e a mãe não se desesperarem. Então, deixar a criança ter esse reflexo, jogar isso para fora. E a criança, normalmente, na maioria das vezes, resolve isso sozinha. Bom, já que a gente está falando disso, acho bom falar em prevenção. Tem alguns alimentos que é melhor não dar, por exemplo, a uva redondinha, corta a uva, o cogumelo, que a gente sabe... Tem alguma orientação nisso para evitar o engasgo? Uva, tomate, a gente sabe que tem mãe que dá salsicha, né? Não é um alimento ideal, mas tem mãe que dá. Então, em vez de cortar no meio, então tá aqui o redondinho, né? Em vez de eu cortar aqui no meio e ficar uma bolotinha, o ideal é você cortar assim. Porque a via aérea da criança, ela é assim, redondinha. Então, se você corta o tomatinho e
ficar ali preso, vai obstruir. Entendi. Tá? Tem que tomar. Sabe o que eu achei curioso? Ó, no bloco anterior a gente falou das tintas, olha como o Giovanni se distraiu ali. E achei bonitinho aquilo que a Eliane comentou, de falar para a criança, come o colorido para o seu corpo ficar colorido por dentro. Sim. Foi boa essa Colorido dica. e saudável, né? Silvia, e a questão do açúcar, né? Que a gente sabe que é o grande vilão da alimentação. Você se preocupou em não dar açúcar para ele no início da vida dele? Sim. O Giovanni, ele começou, né, a comer os docinhos com 2 anos. Que aí foi quando ele começou a frequentar as festinhas infantis e não tinha como. No aniversário dele de 1 aninho eu consegui, não dei docinho nenhum. No de 2 aninhos ele viu o brigadeiro e aí... Tem saiu umas um pouquinho festas que tem até brigadeiro de banana, não tem? Sim. Sem açúcar. E o ideal é isso mesmo, Ana Laura, tentar não dar o açúcar para a criança aí nos primeiros anos de vida? Sim, justamente por essa preferência da criança por alimentos mais doces, o ideal é você postergar essa introdução, então só ali depois dos 2 anos ter esse contato com o açúcar, porque senão vai preferir, com toda certeza, comer coisas mais doces. E a gente sabe que hoje existe um risco muito grande de obesidade infantil, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, né? E Silvia, a gente sabe, né, que os primeiros anos de vida dos nossos filhos é fundamental a gente criar essa alimentação saudável, ensiná-los a comer corretamente, né? E um dos principais itens aí é a gente dar o bom exemplo. Como é que é a alimentação na sua casa? A sua alimentação, a do seu marido? Na minha casa, a gente tem um probleminha com doce. A alimentação, assim, almoço, jantar, verdura, isso faz parte da nossa rotina. Mas a gente tem que se controlar um pouquinho no doce. E, Ana Laura, o consumo de líquidos durante a alimentação, isso também interfere na maneira dessa criança se alimentar? Pode tomar, a gente já falou que o suco não pode até 1 ano, mas pode tomar água durante a refeição ou espera terminar de comer para então tomar água? O ideal é esperar terminar de comer, né? Porque ainda mais na criança que o estômago é menor, se você vai lá e a criança toma um copão de suco ou um copão de água, tá lá com o estômago cheio, não vai aceitar melhor os alimentos. Acho que uma outra preocupação dos pais, não sei se acontece isso com você, Silvia, é que os pais querem que o filho raspe o prato, que coma tudo, que não deixe nada. Sim. Mas assim, as crianças comem menos que a gente, tem que prestar atenção também nessa quantidade, né? No início, eu colocava aquele pratão e queria que ele comesse tudo. Mas aí eu vi que eu estava fazendo errado, não sei. Eu comecei a dar em menos quantidade e mais vezes. A minha sorte é que ele gosta muito de fruta, então eu tenho até que esconder as frutas na minha casa, porque se deixar... Nossa, você é uma mãe de sorte. Ele gosta bastante. Aí eu comecei a colocar uma quantidade menor e dar mais vezes, assim, de 2 em 2, 3 em 3 horas, ele tá beliscando alguma coisinha. Ana Laura, qual é a orientação em relação aí ao tamanho do prato para a criança? Eu costumo falar para os pais, imagina você desse tamanho, o tamanho do seu prato. Proporcionalmente, você acha que a criança vai comer quanto, né? Então, aí a pessoa para pensar. E uma coisa que eu falo muito também a criança, ela não come para crescer. Na verdade, ela cresce e aí ela come de maneiras diferentes conforme a fase do crescimento. Então, tem momentos da vida da criança que ela vai comer menos. E essa fase que o Giovanni está é justamente uma dessas, em que o crescimento desacelera e a criança passa a comer um pouco menos e aí a mãe já fica desesperada, fala, nossa, ele comia tão bem, mandava ver num pratão gigante e agora não come. E é justamente por isso, a criança ela tem essa noção de qual é a necessidade dela naquele momento. Aí chega na adolescência, vai comer bastante de novo, viu? Cada fase é um paladar diferente, é uma quantidade diferente, vai mudando, viu? Silvia, muito obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe. Foi uma delícia receber a sua família. Muito obrigada pela presença também do Rodolfo e do Giovanni. Ana Laura, muito obrigada pelas orientações aqui no Papo de Mãe. Eu que agradeço. Tem rede social para deixar, Ana Laura? Sim, a gente tem um portal de informações da infância que chama Saúde for Kids. Escreve Saúde 4 Kids. Aí tá em tudo, em tá no site, Instagram, no Facebook, tem site, tem YouTube. Tá legal, obrigada. Obrigada por terem vindo. Olha, o Papo de Mãe fica por aqui. Nas redes sociais é só procurar por @Papo de Mãe Oficial. Até a próxima.